compartilhar juntamente com os irmãos da palavra, daquilo que Deus tem trabalhado, daquilo que Deus tem manifestado nas nossas vidas neste lugar. Amém? Tivemos aí uma vigília hiper abençoada, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela disposição, crescimento de que os irmãos têm recebido da parte de Deus neste lugar. Deus tem feito prosperar a nossa fé neste lugar. Amém? Alguns flamenguistas, eu acho que não vieram hoje. Como que terminou o jogo, hein, irmão? Não sei, parece que estava jogando Botafogo. Né? Quanto? 3-0, Botafogo. Vai se manifestando aí os botafoguenses, os flamenguistas. Oi? Gremista. Amém? Amados, mas diante de tudo isso que nós temos vivido, diante de uma pluralidade de manifestação da graça de Deus, nessa noite eu quero abordar esse tema qual Deus tem edificado a nossa vida, edificado a nossa fé, né? E eu quero continuar ministrando sobre isso, falando sobre o propósito que a palavra nos traz como reanimar o coração dos santos. A igreja precisa estar não num frenesi, mas no âmbito de crescimento espiritual. E às vezes crescer espiritualmente demanda oração. Amém? Então feche os seus olhos e orem comigo agora. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós abrimos, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento para sermos ministrados pelo Senhor, ministrados pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração, meu Deus, receba nessa noite um choque sobrenatural, meu Deus, do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que sejamos alinhados corpo, alma e espírito. Meu Deus, para a glória do Senhor é que nós reunimos, é que nós nos subornamos, ó Deus, subordinamos, ó Deus, melhor dizendo, a Tua palavra. Porque ela, meu Deus, é quem direciona as nossas vidas. E nessa noite, meu Deus, nós pedimos ao Espírito Santo que habita em nós. Fale, meu Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Filemon, como já foi mencionado, de uma igreja que se reunia na casa dele, onde o povo era tremendamente abençoado, impactado, tinha o seu coração tocado pelo Espírito, onde reunia presbíteros, pastores, diáconos, ovelhas do rebanho, para adorar e ter a sua vida edificada. E naquele lugar, naquele ambiente da casa de Filemon, a glória de Deus se manifestava e a igreja em toda a reunião voltava para sua casa com o coração. Quem está comigo? E todos os dias, todos os cultos, a igreja recebia um impacto poderoso através do Espírito Santo. E a sua vida, culto após culto, já não era mais a mesma. O impacto da palavra, ela traz sobre nós correção, edificação, exortação, admoestação. Tudo isso vem para a preparação do Espírito Santo. E quando nós cremos que o Espírito Santo distribui dons para aperfeiçoamento dos santos, nessa noite eu quero te dar uma palavra ao seu coração. Se o dom que Deus te deu não estiver em operação, você não está contribuindo para o aperfeiçoamento do corpo dos santos. Estou falando rápido? Dá para entender? Amém? Porque se o seu dom se torna inoperante, a igreja deixa de ser edificada pelo dom que o Espírito distribuiu e entregou uma partícula da sua responsabilidade também de ajudar a edificar a igreja. Filemon, então, ele diz que a palavra,
Paulo, escrevendo para ele, diz que o coração dos santos estavam sendo reanimados. Então, todos os cultos, havia exortação, admoestação, tudo isso acontecia na reunião da igreja que acontecia na casa de Filemão. Quando nós compreendemos isso, nós valorizamos um testemunho, amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Coração animado, abençoado, avivado, ele aproveita as oportunidades também de fazer parte do culto. E em toda oportunidade que o Espírito Santo dá, ele dá glórias ao. Então nós estamos reunidos nesses dias, mudando o comportamento, até mesmo da igreja local. Porque ao longo de um período nós não fazíamos culto de sexta, sábado e domingo, domingo de manhã, domingo à noite. Nós não tínhamos essa cultura, mas Deus tem plantado no meu coração que nós precisamos, é uma outra série que eu quero ministrar, amém? Nós precisamos conviver e começar a aprender sobre a cultura dos céus, vivendo aqui na terra. Porque a cultura dos céus vai trazer um impacto muito forte sobre aquele que vive na carnalidade. Sobre aquele que vive não expressando o seu interior de acordo com os céus. Mas é chegado o tempo da igreja começar a divulgar aquilo que acontece na cultura celestial, mesmo estando aqui. Hoje à tarde, eu sentado preparando a palavra e tive a oportunidade de dizer alguns aspectos da igreja primitiva que precisa voltar como o culto dos nossos dias. A igreja primitiva vivia dia após dia preocupando em repartir o que tinha com o seu próximo e não tentando colher da vida do próximo para a sua vida. A cultura da igreja precisa ser plenamente estabelecida segundo a palavra. Amém ou não amém? Fala, cutuca no irmão que está do seu lado, fica acordado e não dorme não. Deus tem preciosidades para poder te entregar em todo o tempo, numa reunião como essa, no louvor, na adoração, no testemunho. Mas às vezes a gente resolve tricotar ou bater um papo com a pessoa que está do nosso lado, bem na hora que o Espírito está entregando algumas palavras, algumas chaves, alguns segredos. A igreja que se reunia na casa de Filemão, eu imagino que uma igreja dentro dos padrões bíblicos, doutrinariamente correta, amém? Uma igreja madura, porque se uma igreja está sendo reanimada, ela está sendo avivada, Deus está se agradando dela, em todo tempo, quando a gente volta para casa, a gente tem testemunho para contar para as outras pessoas do que Deus está fazendo, aonde nós nos reunimos para cultuar. Às vezes a gente pensa que tem que trazer testemunho para testemunhar para os irmãos aqui na igreja. Mas às vezes o Espírito está falando com a igreja que ela precisa de levar o testemunho do que está acontecendo na igreja para aqueles que estão de fora da igreja. É chegado o momento, talvez, de você se preocupar, até mesmo quando você... Vou dar alguns exemplos. O sinaleiro está fechado e você resolve avançar o sinal. Eu espero que não tenha um adesivo da Emanuel grudado no seu carro quando você resolver fazer isso. Quando você resolver fazer de despercebido, numa fila que está grande, está todo mundo ali, você dá um de João sem braço e sem perna também, né? E dá um jeitinho de cortar a fila e chegar primeiro do que os outros. Às vezes nós levamos o nosso testemunho do que nós aprendemos aqui para fora da igreja. É mais complicado do que trazer o testemunho do que alcançamos no mundo para o altar para testemunhar acerca de Deus. Filemão estava vivendo um apogeu ministerial. Ele estava vivenciando um pontificado, vamos dizer assim, né, pastor Murilo? Me corrija se eu estiver errado. De um momento grandioso que estava acontecendo na casa dele. E estava sendo algo tão glorioso que Paulo estava preso
mas estava chegando notícia para ele do que eles estavam vivendo na casa de Filemon. Às vezes, irmãos, nós precisamos abrir o nosso entendimento, que nós pregamos quando nós testemunhamos do que nós estamos vivendo como igreja, Emmanuel. Porque quando nós testemunhamos de forma apaixonadamente, a pessoa que nos ouve dá até aquele arrepio, espia, rapaz, ó, glória a Deus. Porque nós não estamos falando meramente de coisas naturais, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Os cânticos que nós entoamos aqui não são para liberar endorfina, de alegria em nós, não. Quer liberar endorfina, vai para a academia. Vai exercitar. Aqui nós estamos apresentando uma expressão de louvor, de adoração ao Criador de todas as coisas. E daqui uns 20 minutos eu termino a introdução da minha palavra. Amém, amados? Porque quando nós aprendemos os princípios bíblicos, aquilo que aplica nas nossas vidas, nós saímos da reunião, do culto, encharcados de unção, encharcados da presença de Deus. Quando o rio flui, como a palavra, o Kenny, eu estava pensando, meu Deus, ainda tem tanta coisa para poder receber ministração do Kenny, mas eu olhava no relógio, 00:20, 00:30, 00:40, 1h, eu falei, eu não vou nem olhar para trás, porque agora os irmãos vão começar a ir embora, e vão perder, porque a hora que a cachoeira, né, derramar, alguns já foram. Às vezes a nossa impaciência, até no culto, nos atrapalha de sermos abençoados. A nossa impaciência, a inquietação, sentado, cutucando no outro, conversando, mostrando o celular novo, ou mostrando um vídeo, ou alguma coisa, irmãos. Aqui não é lugar para isso. Aqui é um lugar que nós nos reunimos para sermos edificados e prestar cultos ao Senhor, Criador de todas as coisas. Não é para poder ficar com religiosidade, mas a gente precisa ter reverência na casa do Senhor. A gente precisa cuidar das nossas atitudes, porque a expressão de fé também a gente se mostra ela através do quê? Da nossa educação. Aí ninguém fala amém. Uma expressão de fé alegra o coração quando a gente recebe uma palavra que ela lape nas nossas pernas e a gente chega a dar um pulinho, né? Alguma coisa. Aleluia! Aí a gente cai na besteira de pensar, se o irmão estivesse aqui, essa palavra era para ele. Para de ser interlocutor na palavra do profeta que vai pelo microfone, irmão. Abre o seu coração e recebe aquilo, porque às vezes a porção que nós precisamos para estarmos avivados é na hora de um louvor, é na hora de uma adoração, é alguma coisa que vem como uma cachoeira neste lugar, e às vezes tem gente que sai sem nem umidificar a roupa. Eu venho orar aqui, irmãos, eu ligo o ar, e eu pego o óleo de unção e ando esborrifando ele dentro dessa casa para todo lado, porque esse cheiro eu acho tão bom. Eu acho tão bom sentir esse perfume nesse ambiente, que eu vou chegando, eu unjo as minhas mãos toda hora. Se eu não fui orar por ninguém, mas eu ponho o azeite, aí eu passo no cabelo e falo... Porque o perfume, a Bíblia diz que o óleo, ele é símbolo do Espírito. Amém, amados? Então, quando eu venho para esse ambiente, eu estou tirando o meu perfume de humano, de carnal, e eu estou em busca, eu estou na empleita de me encharcar desse perfume que há nesse ambiente. Então eu acho muito bom, eu venho, eu oro e tudo, eu oro, e aí eu vou para dentro do carro com os vidros fechados e... Eu faço isso, irmão, vocês podem achar que é loucura. Mas se for também, não estou nem aí, é loucura por Deus. Sabe? E Paulo então escreve para Filemon,
Posso até ir mais devagar agora. Já consegui. Paulo escreve para Filemão para poder enaltecer a pessoa dele, e ao mesmo tempo ele traz uma correção sobre a vida de Filemão também, trazendo um norte, trazendo uma direção para a vida dele, porque não é só nós sentirmos arrepios, não é só nós sentirmos satisfação pela presença de Deus, é nós vivermos aquilo que o Espírito também nos corrige. É vivermos satisfeitos, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, em todo culto, quando Deus traz uma palavra, seja pelo o pontífice, ou seja pelo diácono, ou seja lá o que for, mas ali naquela casa estava sendo um manancial da presença de Deus, de transformação na casa de Filemão. Eu acho que está chegando a hora da gente começar a compreender que a nossa casa precisa ser um manancial de transformação. A gente precisa compreender isso. E então Paulo escreve para ele, fiquei feliz, fiquei satisfeito com tudo isso e tudo, e de repente começa um discipulado pessoal com Filemão. Começa algumas correções para ele, que Paulo então já tinha conhecimento que quando Onésimo chegasse, se ele não tivesse dado uma palavra primeiro na carta para corrigir Filemão, Onésimo ia chegar debaixo de chicote. Então Paulo escreve para ele dizendo, olha, ele vai voltar, ele pertence a você, mas não mais como escravo, mas também como servo, como filho de Deus. Então recebe ele como se estivesse recebendo a mim mesmo. Correto? Aí nós vamos para 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Vai seguindo, meu filho. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele também estava tratando com Filemão como filho, como alguém que ele ganhou, como alguém que ele instruiu, como o pastor Emerson falou de manhã, falou, Filemão, não fica muito assim não, porque lembrando que você me deve, até a sua vida você me deve. Lá ele gerou um filho, aqui ele está tratando de novo como Timóteo, como um filho na fé. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando parti para Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Olhem para mim. Cuidado com algumas doutrinas de um evangelho, como foi ministrado de manhã, de facilidades. Viva na putrefação que não tem problema. Está errado, irmãos. Cuidado com alguns ventos de doutrina que promete prosperidade só de você ficar pagando o carnezinho todo mês. Cuidado com alguns lobos que ficam pescando e tosqueando ovelhas que ele nunca apacentou, que ele nunca foi lá visitar, que ele nunca orou, pôs a mão, cuidou. Mas ele fica liberando palavras de prosperidade pela internet, pelos canais, e tem uma equipe muito grande, porque ele sobrevive de arrecadação. Então, cuidado com algumas doutrinas que prometem facilidade, sem falar que precisa mudar de vida. Cuidado com esses ventos. Continuando. E de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Tem pessoas que acreditavam nos mitos, em algumas filosofias de vida, centrada no homem. O evangelho não é centrado no homem, é centrado em Cristo. Amém? Genealogias intermináveis. Eu sou filho de fulano, neto, tataraneto, eu sou descendente de fulano, eu sou até chegar ao ponto de dizer, eu sou filho de Abraão, irmãos. Tem gente que ainda joga com essas prerrogativas para abrir algumas portas. Eu sou primo, terceiro, quinto grau fala do político aí, irmãos, do Caiado, né? Tentando abrir portas. Chega carteirando para poder tentar abrir situações. Cuidado, irmãos.
Ah, eu sou filho, que era neto, que era bisneto, que era cunhado de Noé. Não, irmãos, cuidado com isso. Que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Amém, amados? Essas angariação aí de carnezinho pela internet, de pacto de fé, aliança de fé, não sei mais o que, um tanto de coisa, que de repente não é que é pela fé. Ele não vem para poder promover o plano redentor de Deus. Pessoas falam de prosperidade sem falar de salvação. Pessoas levam o evangelho de trocar de helicóptero, de jatinho, disso, daquilo, outro e tudo, mas às vezes nunca você não vê nenhum membro falando que chegou a esse nível, mas aí você vê ele de jato por um lado, helicóptero por outro, aquela coisa toda, mas os membros não usufruem daquilo que é promessa do plano de Deus, que é pela fé. O seguinte, o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro. Quem tem coração puro aí, diga glória a Deus. De uma boa consciência. É que não tem a boa consciência, é que não tem que ficar depois pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado. E aí, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O que é uma fé sincera? É uma fé sem cera, sem máscara. Sem ter camuflagem. É uma fé pura. Seguinte, alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis. Sabe, irmãos, algumas discussões como, por exemplo, o dilúvio foi territorial ou foi universal? Que proveito que tem ficar dialogando sobre isso? Adão tinha um umbigo? Para quê? O que gera de crescimento para isso? Não, em tal lugar, lá tem um grupo que prova porque ele escavou, encontrou. Não, irmãos. Tem algumas coisas que se tornam inúteis, discussões inúteis. Continua, meu filho. Querendo ser mestre da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca dos quais fazem afirmações tão categóricas. Alguns canais ministrando isso, aquilo, outro e tudo, e ele nunca prega a palavra, ele nunca ensina sobre a palavra, mas ele revela isso, revela aquilo, fala aquilo outro, CPF, o nome disso, daquilo e tudo e tal. Mas eu vi uma entrevista com uma determinada pessoa que se baseia nesses esquemas, que de repente, quando perguntou para ele quais que eram os 10 mandamentos, perguntou para ele, cite o nome de 5 dos apóstolos que caminhavam com Cristo. Como se chamava o avô de Davi? Como que era? E ele foi se perdendo, e ele falava e trazia de novo para um contexto de que a Bíblia fala de milagres, fala disso, tudo bem, irmãos, tudo bem, beleza, fala mesmo, mas cadê a condição? Cadê a base bíblica para esse momento? E ele foi ficando perdido, até que ele confessou que ele nem ler a Bíblia ele lia. Ele acreditava na revelação que vinha a ele, no Espírito. E ele, agora, querendo ser mestres da lei, mas não conhece. Quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Próximo. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Ele está torcendo a lei, montando um decálogo para ele só, reescrevendo, como alguns aí falando que a Bíblia estava antiquada, que precisava reescrever a Bíblia de novo. Irmão, então a Bíblia dele que ele está lendo não é essas nossas, que é viva, palavra viva, eficaz, apta para discernir e separar junta e medula, alma e espírito. A Bíblia dele, então, que você está querendo reformular, é porque ele já não tem acesso a essa palavra. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Próximo, filho.
Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, os parricidas e matricidas. Sabia que essa é a palavra para quem mata pai? Não? Anota aí. Para os homicidas, próximo. Para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à doutrina, à sã doutrina. Vamos lá, meu filho. De acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi o quê? Paulo estava dizendo, olha, de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Fala para o irmão, para você também foi confiado. Continuando. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças, me considerou fiel, designando-me ao quê? Ao ministério. Ouça esse nome, ministério. Próximo. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em... Sabe o que leva a pessoa, às vezes, a agir na ignorância? Falta de conhecimento. Que leva à incredulidade. Quando nós vemos o propósito de Filemon reunindo na casa dele e trazendo conhecimento para o povo, existia um propósito naquele lugar do qual o Espírito Santo estava se agradando daquele momento, daqueles cultos, daquela presença dos irmãos naquela casa. Sabe por quê? Porque a fé estava sendo propagada. A fé estava numa velocidade grande o suficiente para que quando Deus se manifestava naquele lugar, a ignorância do povo saía da mente deles, porque vinha como palavra de sabedoria. E a mente era iluminada. A mente iluminada nos tira de viver na prática do erro. Porque quando Deus fala e ilumina a nossa mente, nós começamos a viver um período de avivamento, porque as barreiras caem por terra, as barreiras elas se desfazem, nós começamos a viver algo sobrenatural. Talvez é tempo de a igreja começar a viver o sobrenatural de Deus em toda e qualquer situação. Aí Paulo escreve tudo isso para Filemon, falando para ele de como deveria ser o projeto de vida para ele como pastor naquela igreja. Paulo escreve para ele mostrando o modelo, como mostrou também para Filemon a respeito do evangelho de Cristo. E como ele exortou a Filemon, que Filemon precisava também de ter humildade, precisava de ter perdão no coração. Nós não somos reanimados ou reavivados ou avivados em Deus quando nós carregamos resquícios de falta de perdão no nosso coração, porque o inimigo, ele não quer que você viva alegre dentro do evangelho. Ele quer que você fique triste em todo tempo, como se o evangelho fosse um peso, uma cruz. Vir para uma reunião como essa, de receber uma palavra, um ensino com qualidade, fosse algo pesado. Aí Paulo escreve, então, a segunda carta para Filemon. Vamos lá para o capítulo 1. Da segunda carta de Filemon. Perdão, irmãos. De Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Aí nós vamos encurtar alguns versículos aqui. Dou graça, capítulo 1, no verso 3, meu querido. A partir do verso 3. Vamos ler aqui, juntamente com os irmãos. 1, a partir do 3. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Travou? Eu vou lendo aqui até
chegar aí. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti, faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Timóteo contava com um intercessor chamado Paulo. Às vezes, alguma coisa na sua vida pode mudar quando você entender que precisa de alguém para estar na brecha orando por você. Não despreze quando alguém diz, olha, Deus me inquietou e eu estava orando por você. Não fique triste quando alguém chegar para você e falar, eu estava orando e Deus colocou algo no meu coração para dizer para você. Amém, amados? Aí Paulo diz, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Ou seja, eu tenho conhecimento, ó Andor. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Verso seguinte. Recordo-me de sua fé não fingida. Olha aí. Recordo-me da sua fé não fingida. Como é que se finge fé? Como é que finge ter fé? Aqui ele está falando que a sua fé, recordo, de que sua fé não era fingida, era uma fé autêntica, uma fé poderosa, uma fé que toca. Mas como que é uma fé fingida? Porque a gente pode fingir adorar, pode dublar se estiver cantando, pode dublar que está com o joelho dobrado, mas está. Um irmão, o filho dele, sempre estava ouvindo ele falar, o pai era pastor, falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E num dado culto de escola dominical e tudo, lá numa programação, o menino começou a falar labachérias, 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 labachérias. E o povo começou a olhar para ele, olha, foi batizado com o Espírito Santo. E aí, quanto mais o povo ia juntando perto, mais ele, labachérias, labachérias, labachérias. O pai viu aquela movimentação e foi até lá. E ficou olhando, quando de repente o gurizinho abriu um olho, olhou assim. E o pai olhou para ele e falou, não vou dizer o nome, que talvez alguém conhece, né? Aí olhou para ele e falou assim, fulano. Ele olhou para o pai, levanta daí e vai sentar. Às vezes, a fé fingida te leva a fazer algumas coisas de meninice. E aqui Paulo estava falando de Timóteo, a segunda carta, falando para ele, falou, olha, eu sei que você não tem uma fé fingida. Que primeiro habitou, é uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, ou seja, a sua avó, eu já conhecia ela e sabia que ela não tem uma fé fingida. E na sua mãe, Eunice, ou seja, é uma qualidade de fé pura, operante, que havia na sua avó, que passou para sua mãe, que hoje está em você. Olha a responsabilidade de uma avó ensinar, de uma mãe ensinar, transmitir aquele conhecimento. O próprio filho vê a fé operante da avó. Amém, amados? Cutuca do irmão que está do lado aí, não dorme não. E estou convencido de que também habita em você. Olha, o grande apóstolo dizendo, olha, a fé que habitava na sua avó, habitava na sua mãe, e eu estou convencido que essa mesma fé não fingida também habita em você. Amém, amados? Seguindo, meu filho. Falta poucos minutos. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do quê? Do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Seguinte, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê?
Quando a gente tem essas categorias de fé, de poder, de amor e de domínio próprio, a gente também foge das meninices. Amém? Porque dentro de nós sempre tem um menino para poder querer nos desviar do propósito. Aquele menino traquina. Ninguém foi traquina aqui na sua criancice, né? Não. Eu fui muito acomedido. Eu tive condição, às vezes, de fazer as artes e já pôr alguém na fila para assumir a culpa. Sabe, às vezes até quando eu assumia que foi eu que fiz. Não adianta querer livrar ele da taca, não, ele vai apanhar. Mas voltando aqui, próximo. Irmãos. Desde pequeno Deus já preparava a mente, sabe, para as coisas grandes. Deus já expandia o conhecimento. Portanto, não se envergonhe de testemunho do nosso Senhor. Ou seja, não fica com vergonha de mostrar que você é pastor, que está na igreja de Éfeso, para pôr as coisas em ordem. Aí não. Nem de mim, que sou prisioneiro, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Agora olhem para mim. Paulo estava preocupado porque ele era muito jovem. Ele tinha um aspecto muito moço. E era diferente de Tito. Tito era robusto, alto, forte. Ele era de uma forma física menor um pouco. Mas Paulo estava ensinando para ele como um caráter de pastor, como um caráter de homem de Deus, para que ele permanecesse dentro do propósito de Deus. Porque existia naquela igreja também pessoas que precisavam se reanimar. Não abandone o propósito pelo qual Deus te chamou para estar aqui na Emanuel. Porque você veio para cá como um dom que foi entregue a você para o aperfeiçoamento dos santos e dos santos que se reúnem neste lugar. Sabe, no verso 6, ele diz assim: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Eu quero fazer algumas colocações sobre esta fala. Paulo não foi lá novamente para pôr a mão nele e dizer: acorda. Deus estava falando com ele, mas Paulo estava traduzindo para ele, dizendo: desperte o dom que há em ti. Reanimar é você ter ciência e consciência, como nós vimos pela palavra, que existe um dom que já foi entregue a você. Na igreja lá de Filemon, as pessoas estavam sendo reanimadas, que era o quê? Tornar a ter ânimo de novo. Aqui Paulo estava escrevendo para um pastor, um jovem pastor, que ele mesmo estava dizendo: olha, você é jovem, mas o dom está adormecido dentro de você. Talvez você está aqui hoje, tem plena ciência e consciência que Deus já te entregou dons, Deus já te entregou dons ministeriais, dons de cura, dons de revelação. Quantas outras coisas talvez podem estar adormecidas dentro do seu coração. E você hoje, Deus está trazendo essa palavra para você reanimar, ou acordar, como é o significado dessa palavra, desse dom que está adormecido, dormindo dentro de você. Ah, pastor, mas eu pedi, eu já não tenho mais. Não, irmãos, reanimar é dar vida àquilo que está dormindo, está morto. É um significado de avivamento.
Renovar os dons é o propósito pelo qual nós também fizemos vigília, oramos o mês inteiro, nós jejuamos o mês inteiro, mas é para poder trazer vida dos céus para dentro de nós. Amém, amados? Talvez hoje pessoas tenham deixado de ser alcançados por causa do dom que está adormecido dentro de você. E não sou eu que vou pôr a mão em você e dizer, receba o despertar. Aqui Paulo estava longe dele, mas estava escrevendo para ele, falou, desperta o dom que há em ti. E ele era jovem, então o ministério dele estava bem curto para dizer assim, tem um ministério de 50 anos e agora eu estou cansado. Não, a Bíblia diz que ele era jovem, um jovem Timóteo. Mas ele já estava adormecido. Talvez nós, com os cabelos brancos, ou com a jornada que nós vamos caminhando, nós vamos ficando, às vezes, dormentes. Até quando o Espírito nos exorta, quando o Espírito fala conosco, dá um sacode na gente, e a gente fala, se o irmão estivesse aqui. Quando talvez o que está dormindo não está dentro do outro irmão, mas está dormindo dentro de mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está na hora de despertar, Emanuel. Está na hora de compreender a altura desse Deus, a profundidade desse Deus, a largura desse Deus, que escolheu habitar dentro de você. Mas esse mesmo que habita dentro de você hoje está dizendo para você, acorda, desperta, reanime, cobrar ânimo, tornar a ter vida pulsante dentro de você. Acordar cedo para vir para a oração, ou dormir mais tarde para vir na oração. Amém, amados? Às vezes é chegado o momento da gente compreender que o avivamento vem. Tinha 120 só, era uma multidão de pessoas, e foi desistindo, até que no dia da descida do Espírito Santo, no cenáculo, tinha cerca de 120 discípulos apenas. A multidão já tinha ido embora. A multidão já tinha desistido. Mas 120 permaneceram. E eu quero trazer, irmãos, uma palavra para você nessa noite, que às vezes nós temos deixado de viver a cultura dos céus em todo o tempo. A gente não tem um hábito de viver orando. Tem vezes pessoas que oravam em línguas, labaxérias, cantinébias e tal, andando pelo caminho, dirigindo, lavando roupa. De repente foi adormecendo, que hoje ele não consegue nem orar em línguas quando está na ceia, ou quando está num ambiente de muita glória, igual foi esse fim de semana, mas ele esqueceu. O Espírito Santo não ficou mudo, ele continua falando, mas às vezes os ouvidos estão tampados. É hora de acordar. É hora de vivermos o sobrenatural que Deus tem para nós, sabe? E nós nos entregarmos verdadeiramente para tudo aquilo que Ele tem para nós. E se você não quer viver essa dimensão, meu irmão, não me acuse, não me culpe, porque às vezes eu estou indo e você resolve parar. Eu tenho preocupado em buscar a Deus e dizer, Deus, se é para reanimar o coração dos santos, primeiro, esse despertar tem que passar pela minha vida. E Deus começou a me fazer lembrar de promessas proféticas que foram liberadas quando eu não tinha coragem nem de ler em público. E Deus liberava a palavra e falou, e eu até olhava para ver se tinha mais alguém atrás. É você. Eu falava, Deus, se for comigo, então... A gente dificulta quando Deus quer falar com a gente, né? Deve ser para alguma outra pessoa, não vou nem abrir o olho, deve ser para o irmão, é com ele, não é comigo não. Então, se for comigo, Deus, o Senhor vem para falar. Às vezes a gente é tão arrogante, né, irmãos?
Às vezes a gente dificulta tanto Deus despertar esse dom dentro de nós. Às vezes a gente dificulta tanto exercer a obra de Deus, sabe por quê? Dura serviço, porque quanto mais surdo espiritual nós ficamos, mais difícil de atender a voz do Espírito se torna. Se Deus está falando com você, diga glória a Deus. Porque às vezes nós, irmãos, acorda, o Espírito Santo balança a cama, o galo canta 11 horas da noite, e você, eu quero dormir. E o Espírito Santo vem, dá um jeito de te acordar, para te despertar, para você buscar, para você falar, e de repente você fala, não, eu estou com parece que vai acontecer, parece que eu estou sentindo isso. Aí você levanta, a hora que você levanta, que se acorda mesmo, aí você fala, não, mas eu não estou nem com sede. Aí volta e deita de novo. Às vezes nós dificultamos o contato do Espírito Santo com o nosso espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque está dormente. Nós estamos anestesiados e o diabo quer que você continue anestesiado, sem sentir a glória, sem sentir a presença de Deus. Ontem o Renato estava falando nisso, eu quero agradecer a vida de vocês. Esses arquitetos culinários, né, que Deus tem usado vocês tremendamente para poder nos edificar. Glória a Deus pela disposição de vocês, dos filhos, né, que é um pacote geral, né? E ontem estava uma delícia a nossa degustação de caldos aqui, né? Quem não veio, sinto muito, né? Fica para a próxima edição. Mas às vezes, continuando, às vezes nós estamos adormecidos porque o diabo não quer que você seja sensível à presença de Deus. Às vezes você vem para o culto, você fica mais preocupado com o horário de terminar do que se sentir saciado pelo Espírito. E nós estávamos ali e de repente passou um casal de discípulos que a gente já cuidou durante um tempo e viu o Renato e parou o carro e entrou. E o Renato veio me avisar que eles estavam lá e eu fui. Quando eu cheguei perto dele, que eu fui para poder abraçar, ele começou a chorar e dizendo, pastor, antes de falar alguma coisa, e ele dizer, pastor, que unção que está aqui. Que presença de Deus que está aqui. E ele pelejando para tomar o caldo, né, segurando e a lágrima escorrendo e tudo e tal, e aquela coisa. E às vezes nós precisamos degustar melhor da presença de Deus. Às vezes a gente precisa compreender que o dom adormecido é como se tivesse injetado quando você vai arrancar o dente, e aí começa, você acha que vai sentir dor, você já faz assim, pedindo o quê? Mais uma anestesia. Depois você fica 3 dias até com a boca torta, a boca torta, de tão anestesiado. E às vezes o medo da obra, do teu chamado, é que te faz ficar anestesiado. É que faz vir para o culto e de repente dá mais atenção ao seu WhatsApp e o seu TikTok do que a palavra que está sendo pregada. E eu quero dar uma palavra para os pais aqui. Cuidado de trazer os filhos para cá e eles passar o tempo todo conectado, alheio. A mente está fora, o corpo está presente, mas eles estão fora. Vão começar a coibir algumas coisas para poder edificar a mente desses jovens. Dá um estado de letargia que fica conectado nesse negócio o tempo todo. Vamos coibir, vamos ensinar. Já chega o tempo que fica conectado fora. Aqui dentro é para conduzir eles para se conectar com Deus. Senão nós vamos perder a próxima geração. Já vai crescendo adormecido. E isso é no geral, irmãos. É no geral. Se nós queremos que a nossa próxima geração dê sequência do que Deus tem entregue para nós, como igreja, Emanuel, e acabou o tempo.
Como é que faz, né? Porque se nós, irmãos, não nos preocuparmos, a nossa casa toda, daqui um pouco, está adormecida. Isso rouba a nossa mentalidade, aquilo que o Espírito está falando, que a gente fica... Já é normal de ficar com a cabeça na caixinha do nada. Aí a gente já pega no piloto automático e... Fala para o irmão que está do seu lado, desperta o dom que há em ti. Pastor, mas eu não recebi o dom da vida. Se Jesus habita em você, o dom da vida já está em você. Amém, amados? Porque o dom da vida, até mesmo quando Deus nos chamou, e nós oramos e colocou o nosso nome no livro da vida, nós já estamos inscritos para poder ir morar com o Senhor. Amém, amados? Mas o dom para aperfeiçoar os santos, talvez, se você está adormecida, você não está contribuindo com o meu ministério pessoal. Porque eu faço a minha parte, pregar, exortar, cuidar, visitar, ungir, corrigir. Mas se a sua parte é orar e interceder, o dom que está aí dentro de você está adormecido. Ah, não, pastor, mas o meu dom está adormecido. Mas, olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pastor gera pastor, ovelha gera... Talvez o dom adormecido que habita em você não te dá coragem nem para convidar ninguém para vir para a igreja. Não te dá autoridade nenhuma para poder trazer alguém para ouvir uma palavra de salvação. Mas a minha oração hoje é que você saia daqui com o dom que Deus te entregou, desperto. Já despertado para a glória de Deus. Amém? Isso é reanimar o coração dos santos. Talvez você se sentiu exortado hoje. Não tem problema não. Não senti muito bem hoje com essa palavra. Reclama o apóstolo Paulo. Reclama o dom do Espírito, da palavra revelada. Fala com ele. Fica grilado com ele e não comigo. Porque está escrito, está aqui. Nós lemos a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? E esse é o aspecto que nós vamos viver um aceleramento como Igreja Emanuel. Amém, amados? Terminamos o jejum ontem. E quando eu encontrei com a Janice, nós já começamos... Senhor, meu bem, e aí? Como que vai ser? De que data? Qual data? O que nós vamos jejuar coletivamente? E eu quero te exortar agora, em nome de Jesus, se você não fez parte deste jejum. A sua contribuição precisa acontecer, porque nós somos corpo. Se arrancar a unha, todo o corpo padece junto. E se você não contribui com o seu compromisso de ajudar a orar, ajudar a apacentar, ajudar a trazer pessoas, a minha oração hoje é que o Espírito desperta o dom que está adormecido dentro de você. Amém? Podemos orar?